É isso aí, pessoal. Estamos aqui de novo na Lar Corretora de Seguro com um grande amigo meu, grande mesmo, porque ele é grande. E muitas vezes a gente fala, um amigo que o mercado segurador me deu. Muito bacana começar com a parte profissional, que a gente começou a trabalhar junto, vendendo vida, e se formou uma amizade maravilhosa. E é grande, hein? Né, amor? Exatamente. Davi marca na nossa vida não só como empresário e do ramo de seguros, mas como pessoa, que ele tem um coração enorme. É um homem espiritual, um homem que se preocupa com o ser humano. Acho que tudo tem a ver com o que ele faz no trabalho, né? Ser humano. É vida. Vida é tudo para o Davi. Davi, tudo bem, querido? Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Lourdes? Obrigado pelo carinho, obrigado pela recepção. E já de cara, como você disse que eu tenho um lado espiritual bem acentuado, quero agradecer a Deus por estar aqui com vocês, por estar na casa de vocês, que Ele abençoe cada vez mais o vosso lar. Eu E recebo. tem uma coisa já até muito boa, né? Porque tá vindo um netinho aí. O Luca tá chegando, É se isso Deus aí. quiser, o mês que vem. E é isso, é vida. E é o que a gente está falando hoje. É Seguro isso de aí. vida. E Muito vida está vindo. perfeito. Vamos lá, então, vamos começar. A importância do seguro de vida, a importância dessa proteção preventiva que nós vamos falar hoje. Para quem hoje? Para os clientes da LAR, para os amigos corretores que nós conhecemos mais de 1000 aí, e essa ideia que, se você já vende, assista. Se você não vende, assista também. E você, cliente, essa é a nossa ideia hoje, Davi, é colocar uma sementinha naquele que já tem o seguro, que possa aumentar, e aquele que não tenha, a partir de hoje, depois você vê esse vídeo, se você não tem um corretor, procura lá a corretora. Davi, me conta Muito. aí as experiências, vou pedir para a Lourdes fazer a primeira pergunta para o nosso querido amigo Davi. Bom, é uma honra estar aqui falando com vocês, né, com você, Davi, e uma honra fazer a primeira pergunta. O Davi, vocês já conhecem, muitos de vocês que estão nos vendo já conhecem, é um poço de conhecimento, de sabedoria. Nós ficaríamos aqui a tarde inteira falando e dando dicas, mas vou selecionar algumas perguntas só, apenas, um néctar. Davi, conta para nós um caso marcante que você, em toda a sua jornada, resolveu. Sei que você já resolveu vários, mas seleciona um caso marcante que você acompanhou na sua jornada. Veja bem, um caso marcante, e talvez até eu me emocione um pouco ao falar, e já estou ficando emocionado, é do meu sócio, Leôncio de Arruda. Infelizmente, eu digo nós porque o mercado perdeu, como eu perdi também, esse grande companheiro e grande parceiro que há 13 anos atrás nos deixou. E o Leôncio tinha uma preocupação muito grande com o seguro de vida. Ele sempre foi entusiasmado para que o corretor vendesse seguro de vida. Ele sempre teve isso dentro dele. Você sabe bem disso, Luiz. A Lourdes acho que deve ter ouvido algumas vezes ele falar sobre isso. E já naquela época, eu estou dizendo quando ele foi presidente do sindicato, ele já fazia muitos eventos focados só em seguro de vida, tentando passar para o corretor a importância dele levar esse produto para os seus clientes, que é a proteção familiar. É impressionante, né? Eu sempre digo, é gostoso quando você acaba brigando com um líder. Eu brigava com ele no bom sentido, mas como ele estava à frente da gente, que eu tive oportunidade de estar na mesma chapa que ele me chamou, no sindicato, e realmente ele tinha essa pegada do vida. E a gente, olha que eu gosto do vida, hein? Eu montei a União dos Corretores há 21 anos, está fazendo esse ano, e foi com o objetivo, numa mesa, todos subindo para pegar o prêmio, e aquelas pessoas que estavam naqueles 5 na mesa, grandes corretores de automóvel, não subiu um para pegar o prêmio. Por quê? Porque não vendia a vida.
E a liderança dele, aos poucos, aquilo realmente tirar o chapéu. Até hoje a gente tenta levar o vida para o corretor vender. Mas vamos aí aprofundar por quê. Desde o Leôncio, desde a UCS, a gente luta, reluta para que o corretor seja o líder nas vendas do seguro de vida. Com você, E querido. ele estava tão à frente nessa época que, por exemplo, não era uma era tecnológica que nós vivemos hoje. Ele a gente ia muito em viagens, via os outdoors espalhados pelas estradas. Aquilo para a gente era um orgulho, ver que a gente estava em cada lugar, em cada Valorizando pedacinho, o corretor de valorizando o seguros, corretor né? de É seguro. verdade. E mesmo não estando numa era tecnológica, nós tivemos o privilégio de estar em algumas novelas, né, em horário nobre, né, com merchandising do corretor de seguro. Então, isso, gente, para mim não tem valor. Isso, para mim, Davi, é legado. Isso é legado, não é você passar por uma cadeira, por um cargo, por um status, por uma presidência. É você deixar algo que desenvolveu quem você estava liderando. Que liderar é isso, é desenvolver, eu canso de falar isso, de desenvolver e inspirar pessoas. Então ele inspirava pessoas. Mas vamos falar de nós. Mas assim, deixa eu dar o pontapé inicial aqui. Eu gosto de puxar minha orelha, viu, Davi? Eu sou corretor. Eu sempre brinco, eu digo, não falo, eu sou só corretor. Eu sou corretor de seguros há 35 anos, eu e a Lourdes, e realmente fizemos a nossa vida como corretor de seguros. Se fala que eu não vendo um seguro de vida, é mentira, eu vendo, mas não do jeito que eu queria. E aí, antes de começarmos aqui, puxa minha orelha. Poxa, eu tenho uma conexão emocional muito forte com os clientes, né? Ele bate o carro até ele, uma série de coisas. E aí, Davi, puxa a minha orelha aqui, porque a minha conexão é tão forte nas vendas de automóvel, em seguro ambiental que eu estou vendendo agora, parece um frota, eu fico. E na hora do vida, onde eu vejo que eu sou um comprador de vida, então eu estou acima já dos outros corretores, tem muito corretor não faz o seu seguro, nós vamos falar sobre isso. Mas como é que eu tenho essa venda humanizada, essa energia que eu sei que eu tenho e não consigo pôr isso para ajudar o cliente a contratar o seguro de vida? Puxa a minha orelha aí. Não é bem puxar a orelha. Mas antes de entrar direto nessa sua questão, eu queria lembrar um pouco o momento que nós vivemos. A Lourdes falou que o Leôncio era um visionário e ninguém esperava que nós iríamos passar por uma pandemia, a Covid. E esse período de Covid, que não está tão distante de nós, é uma coisa de 5 anos atrás, nós tivemos 155 mil mortes nos 2 primeiros anos de indenizações pagas por Covid. 155 mil mortes. E isso teve um crescimento de sinistralidade de 5 bilhões e meio nesses 2 anos. Então veja o quanto o seguro de vida acabou sendo importante para muitas famílias. Momento difícil que todos nós vivemos. E o Leôncio já na época, sem prever isso, mas já divulgava bastante seguro de vida. O que eu acho, Luiz, em relação à pergunta que você me faz, não é o puxar a orelha, é o hábito. O corretor, ele veio com o hábito de fazer automóvel. A maior parte dos corretores pequenos e corretora média, ela tem 85% a 90% de seguro de automóveis. E aí, ela acostumou a fazer só essa venda de auto e esqueceu que existem produtos que são importantes para o corretor de seguro levar para os seus clientes. O seguro-saúde, a gente sabe que é importantíssimo, é fundamental. Mas o seguro de vida, ele garante que na ausência do titular, a esposa, os filhos, ou se for o inverso, muitas das esposas hoje, muitas das mulheres hoje estão trabalhando e fazendo a sua renda e muitas até suprindo a casa, que a renda que o seguro de vida deixa pode fazer com que a família, por um período de 2, 3 anos, consiga se reorganizar.
Porque a proposta de seguro de vida, que é o contrário de que muita gente pensa, não é de deixar ninguém rico, não é de deixar o beneficiário rico. A proposta do seguro de vida é que num período de 3, 4 anos, na falta da ausência do titular ou do principal, que monetariamente comanda a casa, que a família possa se organizar até buscar um novo caminho. Então, essa é a mensagem do seguro de vida. E o seguro de vida, Luiz, ele é muito pessoal. Tem que partir muito do corretor. Não dá para delegar isso para outras pessoas. Se partir de você, se você falar com o seu cliente, eu tenho certeza que o seu cliente vai receber. Por quê? Porque você sabe mostrar o quanto é importante o seguro de vida, a proteção familiar. Aproveitando, e aí esse momento espetacular que você falou da pandemia que nós passamos, poucos sabem, mas as seguradoras, num momento único, e aí tem que se elogiar as seguradoras, elas poderiam recusar o não pagamento, porque a pandemia, nas condições gerais, o qualificam lá. E aí que entrou de uma forma muito forte a mão das seguradoras, como o seguro é uma extensão da vida das pessoas, e houve uma organização e fizeram a indenização, mesmo que eles poderiam recusar. Então, momento histórico, dolorido, mas como efeito das mãos das seguradoras, trouxeram a tranquilidade para essas famílias que nesse momento precisam. Então, aqui em público, né, parabenizar as seguradoras de não rejeitar a indenização que elas poderiam. Elas até usaram o braço institucional, levando para a população, que a gente chama de uma forma muito simplória, né? Muitas vezes fala que o seguro de vida é uma forma de resgatar, de trazer para a família a sobrevivência. Eu acho que é o que eles fizeram, né, Davi? Um momento muito humano das seguradoras, Luiz. Foi um momento muito humano que o mundo passou. E eles entenderam a necessidade de fazer o pagamento das indenizações. Deixa eu falar aqui. Estar com 3 pessoas aqui com experiência e vividos, né? Tem muito assunto, né, Davi? Muito. Mas nós vamos encurtar. Davi vivenciou esse momento da pandemia, um momento também marcante, né, Davi? No qual a gente pode contribuir com muita gente. Você, do lado de seguradora, com a Univida, participou muito vivamente com isso, né? Mas quando você falou que o Luiz não era o puxão de orelha, mas é oferecer ele mesmo, e que ele tem isso nele, eu te diria assim, Davi, como companheira dele, eu posso dizer coisas que nem ele enxerga nele mesmo, né? Quem está fora da caixinha vê melhor. Ele não só tem esse viés, como ele também, que é melhor ainda, ele tem isso na prática, na vida. Porque teve momentos difíceis que nós passamos há muitos anos atrás, graças a Deus, que nós tínhamos que, em um dia de pagar os boletos, selecionar alguns boletos. E eu admirava e ficava também com um questionamento interno. Por que ele selecionava os boletos de vida para pagar? Do seguro de vida dele, que ele sempre fez 2, 3 seguros, por isso que eu falei boletos, né? Pensando em mim, pensando nos filhos, mas também pensando nele, porque o seguro comporta proteção em vida, não é só para deixar para as pessoas, né, Davi? Você usa para doenças graves, acidentes, coisas aqui que a gente ficaria falando por horas, né? Mas o que eu acho bonito, que eu quero frisar, é isso. Ele selecionava, num momento difícil, pagar os boletos do seguro de vida. E eu consegui entender aquilo, porque eu era jovem, né? Hoje eu entendo o amor que ele tinha pela família, que ele tem pela família. Mas não era uma coisa que ele falava, ele agia. E o agir é fazer a proteção familiar. Eita, me bate aqui! Isso, Boa, Lourdes, Boa. isso, Lourdes, chama-se conscientização. O Luiz tem essa conscientização da importância do seguro de vida, da importância familiar. E você continua jovem e bonita, viu? Isso, Luiz, é o que é o bom.
Isso você sabe levar para os seus clientes. Essa é a importância do seguro de vida, o conscientizar. Seguro de automóvel, claro que é importante, mas são bens materiais. São bens materiais, a gente repõe. Um seguro de vida não. E o seguro de vida, muita gente pensa que a gente tem que estar sempre preocupado ou com a esposa ou com os filhos, isso falando do lado do homem. Mas não é verdade. O seguro de vida, a preocupação maior, Luiz, ela tem que ser nossa. Por quê? A invalidez por acidente e a invalidez por doença. Muito bem. Não é? Infelizmente, a gente viu o super-homem que, ironicamente, o Christopher Rivers caiu do cavalo e ficou tetraplégico. Quanto custa um homem desse na cama? Quanto custou? Infelizmente, após 10 anos, ele acabou falecendo. Mas quanto custa? Se tivesse um bom seguro de vida, uma boa invalidez, ele teria essa cobertura. Nós vimos uma situação também que mexeu muito comigo e a gente, porque quando se fala de seguro de vida, a gente tem que entender que a classe que é mais abastada, ela tem bens, ela tem como se virar, mas a classe mais simples não tem como se virar na perda ou na falta do titular da casa ou que o titular da casa se acidente. E nós tivemos um caso no Rio de Janeiro, acho que vocês devem se lembrar, e deve ter N casos, não só no Rio, mas eu vou citar esse do Rio, que uma moça, uma estudante de 19 anos, dentro da faculdade, uma bala perdida deixou ela tetraplégica. Quanto custa uma menina dessa na cama? E o que ela recebia de indenização era um salário mínimo do governo. Então veja que o seguro de vida ele é social. A importância dele é social. Todo mundo, o seguro de vida, Luiz e Lourdes, deveria de ser obrigatório. Todo mundo deveria de ter um seguro de vida. Por quê? Para livrar as famílias de catástrofes maiores. Se você me permite, amor, se não tiver mais pergunta, eu vou dar um depoimento. Se você- É lógico, aqui é um bate-papo, né? E depois desse elogio, você tem que falar o dia inteiro. E vocês vão ter a oportunidade da minha esposa, sócia, corretora de seguro, dar um depoimento agora, por gentileza. Então, Mas isso sempre. Pode falar. você vai dar um depoimento Do seguro de vida. então, só para ajudar os nossos espectadores, e lógico, o corretor sabe disso, mas nós estamos aqui abertos no Brasil, né? Então, existe o seguro de vida, que a gente chama as 4 coberturas, né? Que é a morte natural, morte acidental, invalidez por acidente e invalidez por doença. Essa é o mínimo que nós, corretores, em algum momento das suas dores, a gente gosta que vocês contratem. São as 4 coberturas. Cuidado, que tem entes aí, que vocês sabem, muitas vezes para ter um preço um pouco menor, contrata só acidental. É aquilo que pode acontecer num acidente. A diferença é tão pouca que não vale esse risco. Por isso que procure um corretor de seguros, que com certeza ele vai te entregar o melhor, que são as 4 bases do incêndio. Mas aí vem as cláusulas acessórias, que de uns anos para cá, começou a trazer muitos sabores especiais aos seus clientes, para eles não... até uma parte social, que chama DIT, que é os dias que você fica parado, a companhia fica te indenizando, muitas vezes até 360 dias. Então, você ficou afastado, a companhia vai te indenizando. É em vida isso. Doenças graves. Você tem uma doença grave, você recebe imediatamente. Você não precisa morrer para ter. E aí você vai ter esse dinheiro para que você evolua e saia desse problema de doenças graves. Tem muito mais, né? Mas vamos segurar por aqui. Quer saber mais? Procura um bom corretor de seguro que ele vai te entregar essas informações. Lourdes, com você. Então, pessoal, nós estamos aqui caminhando para finalizar essa conversa, esse bate-papo maravilhoso, prazeroso, né? Companhias de papo, gente do bem, muito gostoso. Mas vou dar um depoimento muito importante, então preste muita atenção. Não sei se vocês sabem, mas o seguro de vida é o único
é o único guardado que nós temos, a reserva, que é a liquidez. Então, quando você não está mais presente aqui, tudo vai para o inventário, trava tudo. Contas, aplicações, imóveis, trava tudo. O Vida, em poucos dias úteis, a verba está na sua conta, que dá para você movimentar a sua vida até que o inventário saia. Olha que maravilha que é isso. Eu sou um testemunho vivo disso, porque eu tive um diagnóstico, para aqueles que me acompanham, que sabem, mas eu vou falar para frisar. Em 2012 eu tive um diagnóstico de doença grave, que é outro conselho que eu dou para mãe solo, por exemplo. Costuma fazer seguro de vida o homem, no mundo machista que a gente vive. Mas não é sobre isso, gente. A mulher faz seguro de vida. Eu vivi o meu seguro de vida com a cobertura de doenças graves. Tem tanta mãe solo, mãe separada, que não está pensando na vida do teu filho sem a presença dela. Isso é importante, né, galera? Muito, Muito Lourdes, importante. muito. Então, assim, eu, em 2012, tive o privilégio, né, de ter sido sabiamente tocada pela minha conscientização de fazer o seguro de vida para mim. Eu fiz o seguro de vida para mim. E quando 2 anos depois eu precisei usá-lo. Em 10 dias úteis o valor estava na minha conta. Pude fazer um tratamento digno, maravilhoso, com qualidade e ainda sobrou verba, que eu fiz uma bela viagem com a minha família. Gente, não tenho o que falar. Eu amo seguro de vida. É isso aí, muito bem. Com um Emocionante. depoimento desse, né, Não Luiz? dá mais. Não tem como não fazer um seguro de vida, né? Como não É fazer? verdade. É isso, o seguro de vida, Lourdes, ele vem com essa missão de, nos momentos difíceis, dele poder amparar, acolher, não só o principal, que no caso era você, mas como todos da família. É isso aí. Pelo tempo, né? Se você quer saber mais, se você achar que nós devemos gravar mais um, fala aqui embaixo, a gente volta com as gravações. Então, Davi, para a gente encerrar esse momento maravilhoso, e aí eu vou almoçar com o Davi ainda hoje, hein? Antes de você passar para ele dar um conselho, deixa eu apresentar ele para quem não conhece. É isso aí, dona Luiz. O Davi é um ilustre empresário, dono da empresa Univida. O Davi é pai, o Davi é esposo, o Davi é filho e o Davi é um corretor de seguros. Como é bom falar com a gente, da gente, né? Então, o Davi é muito mais que isso, tem um currículo extenso, mas não é essa a questão aqui. A questão é estarmos sendo a gota, né, no mar, contribuindo e compartilhando com o nosso pouco, né? E você Isso. eu estou me mas despedindo só- aqui agora, isso, eu né? vou Deixando o meu depoimento para você. Isso, eu vou passar deixa eu acoplar mais um pouquinho do nosso querido amigo Davi. O Davi tem uma empresa que era sócio, que ele já falou, que era com o Leôncio, e que momento que ele passou depois de perder uma liderança tão grande, mas com força, competência, está aqui, né? Está entregando, sabe para quem? Para você, corretor de seguro. O Davi é um corretor de seguro, ele tem essa formação, só que ele está num outro patamar para ajudar o corretor de seguro. Então você, corretor de seguro, tem dificuldade no Vida, não consegue acoplar, essa é a função do Davi na Univida, ajudar o corretor de seguro. Ele não vende seguro de vida, ele faz o corretor de seguro a vender. E aí, você quer saber mais? Com você, Davi. 50 anos na área, né, Lu? Não precisava de falar isso, né, Manda um Lourdes? abraço, manda um abraço para os corretores para a gente encerrar o nosso bate-papo por hoje. Mas agradeço, Luiz, agradeço a Lourdes por essa oportunidade, não só de estar falando com a Lá, corretora de seguros, mas estar falando com os demais amigos corretores que com certeza irão ver esse podcast. Mas o falar de seguro de vida, e a Lourdes falou desde o início, Luiz, acaba sendo muito extenso, mas não deveria de ser, porque o seguro de vida deveria de ser o primeiro seguro, Luiz, que nós todos deveríamos de fazer. O primeiro, porque é aquilo que eu disse, né? Quando há um acidente, quando um carro bate, as pessoas descem para ver o que aconteceu com o carro, mas nem se preocupam consigo mesmo.
Não olha nem o passageiro, se o passageiro está bem, se o passageiro... Olha o carro. Mas quem é o mais importante? O carro ou nós? Nós somos o mais importante. Se nós pararmos e analisarmos, os nossos braços, as nossas pernas não são como as rodas de um carro? Mas e na falta de um desses membros? Quanto custa? Veja a importância do seguro de vida. Os nossos olhos não são como um farol? Sim. Quanto custa? Essa é a função do seguro de vida. Prevenção. Nós devemos de ter. Lógico que ninguém quer usar. Mas o seguro de vida a gente sabe que a fatalidade um dia vai chegar. A morte um dia vem. É isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigado. Tamo junto. Junto sempre. Amém. Vambora. Obrigado. Amém.